Saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando mais uma reflexão da Palavra de Deus. Nós vamos estar falando a respeito de Maria, mãe de Jesus, e Isabel, sua prima, que foi a mãe de João Batista. Então nós vemos pela Palavra de Deus que Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, da tribo de Judá. Então nós vemos que a tribo de Judá, ela está relacionada ao reino de Israel. A palavra de Deus nos diz que o cetro não se apartaria de Judá. Ou seja, o Messias, o ungido de Deus, ele viria da tribo de Judá. Então nós vemos que há uma relação entre o nome de Maria e o reino de Judá, o reino de Israel, o rei de Israel. Então nós vemos que Maria, ela era uma virgem que estava prometida em casamento a José. Então nós vemos que Maria, ela engravidou sendo virgem, né? A virgindade fala de pureza, de santidade. Sabemos que Maria, ela é uma figura da igreja, né? Então, sendo figura da igreja, ela era virgem. Ela era virgem, ela era pura. Assim como a igreja também, ela está sendo preparada como a noiva, né, para ser apresentada irrepreensível diante do seu noivo. Então a virgindade de Maria fala dessa pureza da igreja, né? A igreja, ela é comparada com uma virgem. Nós vemos em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que Jesus, ele diz: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então a virgindade é uma figura de linguagem para falar do povo de Deus. Então Maria, ela representa o povo de Deus. A gravidez de Maria, ela foi de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. O anjo aparece para Maria e diz: aquele que vai ser gerado em ti será pelo Espírito Santo que virá sobre ti. Então Maria, ela gerou pelo Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja, ela recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecoste para iniciar a sua missão de evangelizar o mundo e gerar vidas e gerar almas para Cristo. Então, através do Espírito Santo que foi derramado sobre Maria, ela gerou a Cristo. E através do Espírito Santo derramado sobre a igreja está gerando almas para Cristo. A igreja está evangelizando, batizando e gerando almas para Cristo. Nós vemos que Maria, ela sofreu as dores de parto. Nós sabemos que por ordem de Herodes, houve a matança dos inocentes. As crianças de 2 anos para baixo foram mortas, porque Herodes queria matar o rei de Israel, queria impedir a vinda do Messias ao mundo. Então Maria, ela fugiu, ela foi guardada por Deus, e assim Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Da mesma forma, o adversário das nossas almas vai se levantar contra a igreja, porque ele sabe que o rei de Israel, ele virá ao mundo através da igreja. Quando a igreja estiver preparada, quando todos os servos de Deus estiverem selados, Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E o inimigo, sabendo que a vinda do reino de Deus está próximo, ele vai se levantar para perseguir o povo de Deus, assim como ele fez no passado. Pois está escrito no livro de Apocalipse: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando o adversário perceber que lhe falta pouco tempo, que o reino de Deus breve será estabelecido, ele vai levantar uma grande perseguição contra o povo de Deus. Nós vemos que Maria também, ela é chamada pelo anjo de salve agraciada. Maria foi agraciada por Deus. Maria foi escolhida por Deus, né? Da mesma forma, a igreja de Cristo, ela foi agraciada, né? Ela foi escolhida, ela foi separada para uma grande missão, que é gerar filhos para Deus. Essa graça que veio sobre Maria, ela também veio sobre toda a igreja. O apóstolo Paulo disse
pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é? Então, a igreja ela é salva também, assim como Maria foi agraciada por Deus, a igreja também ela é agraciada com o privilégio de gerar filhos para o reino de Deus. Então nós vemos que Isabel, prima de Maria, a mãe de João Batista, ela representa o sacerdócio. Enquanto Maria, ela representa o reino de Israel, né? Porque ela estava prometida em casamento a um homem da tribo de Judá, e ela veio a ser a mãe do Messias, né? Então Maria ela está relacionada ao reino de Israel. Já Isabel, sua prima, ela está relacionada ao sacerdócio. Ela era esposa do sacerdote Zacarias e ela é também uma descendente de Arão, o sumo sacerdote. Então nós vemos que Isabel está relacionada a sacerdócio, enquanto que Maria está relacionada a reino. Nessas duas mulheres nós vemos o reino e o sacerdócio do povo de Deus. Pois a palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse que com o seu sangue Jesus comprou para Deus homens de todas as tribos, povos e línguas, para serem reis e sacerdotes diante de Deus. Então essas duas mulheres, Maria e Isabel, representam o reino e o sacerdócio, representam o povo de Deus. Nós vemos que Isabel também ela era estéril. Estéril também é uma figura de linguagem para falar a respeito do povo de Deus. Nós vemos que Sara ela era estéril, mas ela veio ter um filho através da promessa de Deus. Então uma mulher estéril, ela não pode ter filho de forma natural, mas ela tem filho através da promessa de Deus. E Isabel, a mãe de João Batista, ela era estéril, mas ela veio ter filhos através da fé. Ela veio ter filho através da promessa de Deus. Assim como também a igreja, ela gera filhos pela fé. Ela gera filhos através da promessa de Deus. Nós vemos que Isabel também, ela engravidou pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. E João Batista, diz a palavra de Deus, que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então nós vemos que Isabel também ela é uma figura da igreja, gerando filhos pelo Espírito de Deus. Nós vemos que Isabel ela dá à luz a João Batista. A palavra João Batista significa João que batiza. Então, nós vemos que existe aqui uma figura também da igreja em João Batista, né? Porque João Batista também, ele batizava, e quem realiza essa missão de batizar foi a igreja. Foi a igreja que Jesus deu essa grande comissão de pregar o evangelho e batizar as almas. João Batista, a palavra de Deus também nos diz que ele veio na unção e virtude de Elias. Então nós vemos que João Batista também aponta para a pessoa de Elias, enquanto que Jesus Cristo é o profeta que estava prometido na lei, o profeta semelhante a Moisés. Jesus, o profeta semelhante a Moisés, e João Batista, o profeta semelhante a Elias. Então temos essas duas figuras proféticas aqui, que Moisés e Elias. Nós vemos que as duas testemunhas do Apocalipse, elas têm as características de Moisés e Elias. Nós vemos que no Monte da Transfiguração, quem apareceu com Jesus e os apóstolos foi Moisés e Elias. Então nós vemos também, através dessas duas mulheres, Maria e Isabel, nós vemos uma figura também das duas casas de Israel. Israel e Judá, ou seja, judeus e gentios, unidos ao corpo de Cristo, através da cruz. Nós vemos que, através dessas duas mulheres e dos filhos que elas geraram, nós vemos também as duas testemunhas, né? As duas testemunhas que nada mais do que o povo judeu e o povo gentil convertidos ao Evangelho. Pois Jesus ele disse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós vemos
que a figura de Jesus e João Batista, de Moisés e Elias, está relacionada às duas testemunhas de Deus, ou seja, ao povo de Deus em toda a terra, judeus e gentios, que estarão recebendo o Espírito Santo, que estarão recebendo poder. Assim como Moisés e Elias foi cheio do poder, o povo de Deus nos últimos dias será cheio de poder para ser testemunha do reino de Deus, para anunciar a sua palavra nos últimos dias do povo de Deus sobre esta terra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração. Inscreva-se no nosso canal Ilumina X para que você possa estar ouvindo outras mensagens da palavra de Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.